Caro Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro de Portugal, caro Jorge Moreira da Silva, cabeça de lista da coligação pelo Círculo de Braga, caro Telmo Correia, número 1 do CDS na lista da coligação em Braga, minhas amigas e meus amigos. Quero, em primeiro lugar, agradecer esta demonstração de empenhamento, de força e de força com democracia, com tolerância e com respeito, feita por muitos minhotos que aqui estão e que querem que Portugal avance e não volte a 2011. Uma palavra muito breve sobre o passado, que só interessa para perceber as circunstâncias de emergência em que recebemos o país. Uma palavra sobre o presente, que permite avaliar o grau de recuperação que Portugal já tem. E uma palavra sobre o futuro, o mais importante, porque permite sinalizar aquilo que os portugueses podem ganhar com a estabilidade e a consolidação da recuperação económica e aquilo que podem perder e podem arriscar se, porventura, voltarmos atrás ou voltarmos à instabilidade. Do passado, interessa apenas recordar isto. Os nossos dois partidos foram chamados a governar quando a casa já estava a arder. Quando o governo anterior se tinha dirigido de mão estendida a um sindicato de credores para nos emprestar dinheiro, porque nós não conseguíamos financiar-nos no mercado. E não havia dinheiro para pagar nem pensões, nem salários no espaço de semanas. Esses credores trouxeram também um memorando subscrito pelo governo anterior. Como é normal nos credores, colocavam as suas condições para garantir que iam reaver o dinheiro que tinham emprestado. A dimensão daquele resgate só podia terminar na dimensão da recessão que os portugueses sofreram. Ao cabo de 4 anos, Portugal terminou o seu programa com a Troika e a Troika já não está no nosso país. Ao cabo de 4 anos, Portugal não precisou de segundo resgate, não pediu mais tempo, não pediu mais dinheiro, não pediu um programa cautelar, antecipou o pagamento ao FMI, porque conseguimos, com a credibilidade conquistada, juros nos mercados, muito mais em conta do que aqueles que os socialistas negociaram com a Troika. Ao cabo de 4 anos, teremos um déficit inferior a 3%, acesso à flexibilidade de que tantos falaram, mas nunca explicaram que só é dada àqueles que cumprem. Teremos um ciclo de crescimento económico com a recessão bem lá para trás, já ficou lá para trás há 7 trimestres, a confiança na economia no ponto mais alto desde 2001, consumidores, e desde 2008, empreendedores, com criação de emprego que está a acontecer mês após mês, sabendo nós que o desemprego desceu de 17,5 no início de 2013 para 11,9 no último trimestre fechado, com as exportações a baterem todos os recordes ano após ano, o investimento a subir e, sobretudo, de uma maneira mais simples, muito mais empresas a nascer do que as empresas que desaparecem. E todos nós sabemos que durante a recessão desapareciam mais empresas do que aquelas que nasciam. Os portugueses sabem tudo isto.
têm as suas dúvidas, colocam as suas reservas, pedem-nos respostas, querem esclarecimento. Mas há uma coisa que eu acho que os portugueses já não toleram, precisamente porque são democratas e exigem verdade aos responsáveis políticos. Eu ouvi o líder do Partido Socialista dizer que este governo tinha traído os portugueses. Eu percebo que a recuperação económica está a incomodar o líder da oposição. O chão está a fugir-lhe debaixo dos pés. Mas não é preciso levantar a voz nem dizer coisas dessas. Quem chamou estrangeiros e lhes deu poder e autoridade para influenciarem as políticas em Portugal foi quem levou o país à bancarrota, chama-se Partido Socialista, e isso devia convocá-los para uma grande humildade e não para esse género de arrogância. Chamo a vossa atenção para esta dupla circunstância. O mesmo líder político que diz que o governo traiu o país nunca foi capaz de pedir desculpa aos portugueses pela bancarrota de 2011. Mas, acima de tudo, nunca foi capaz de agradecer aos portugueses, aos trabalhadores, aos reformados, aos jovens, aos desempregados, o esforço e o sacrifício que fizeram para conseguir salvar Portugal da bancarrota que os socialistas deixaram. Minhas amigas e meus amigos, o presente dá esses sinais de recuperação. E eu queria apenas dizer aqui no Minho, terra onde o valor da propriedade é importante, terra onde o valor do trabalho é relevante, terra entre as mais exportadoras de Portugal, terra entre as mais produtivas do nosso país, também terra onde a inovação e o conhecimento modernizaram a nossa economia. Duas coisas muito simples. O que é que traz o crescimento económico? A confiança. O que é que traz o investimento? A confiança. O que é que traz a criação de emprego? O investimento que é trazido pela confiança. Se nós sabemos que é a confiança que permite crescer economicamente, se nós sabemos que os investidores podem escolher Portugal agora ou outros países, porque Portugal voltou à instabilidade, se nós sabemos que a criação de emprego é feita pelas empresas, não é feita em outdoors, o que nós temos que saber explicar aos nossos concidadãos é que a coligação, pelas provas que deu de ter enfrentado uma tempestade chamada bancarrota, por ter contado com os portugueses sempre com políticas de concertação e compromisso social para vencer a etapa da Troika, nós temos, neste momento, condições para crescer mais e criar mais emprego. Mas isso depende de Portugal ter estabilidade e consolidar as condições de confiança que tem neste momento. Se Portugal voltar a ser um país instável ou voltar a ter contas públicas completamente descontroladas, podem ter a certeza que a confiança vai embora, o investimento é adiado e a criação de emprego imediatamente desaparece. Por isso mesmo, minhas amigas e meus amigos,
Eu terminaria apelando ao nosso esforço e à nossa mobilização. Apelando à classe média portuguesa, que é o pilar do crescimento do país e do seu equilíbrio social. Não deixem que os sacrifícios feitos sejam atirados borda fora. Apostem num governo que tem a honestidade de dizer que sim, nós vamos recuperar os salários da função pública, sim, nós vamos eliminar a sobretaxa, sim, nós vamos respeitar a integridade das pensões e connosco a SES que outros criaram não voltará. Sim, nós queremos aumentar o quociente familiar para as famílias com filhos. Sim, nós queremos o abono de família para as famílias mais desfavorecidas. Mas tudo isto é feito e é possível porque nós mantemos o déficit abaixo de 3% e a dívida controlada. Os socialistas disparam o déficit, disparam outra vez a dívida. Aquilo que as pessoas têm que escolher é entre um projeto viável e uma promessa impossível. A nossa garantia é viável. Nós podemos, com prudência orçamental, mantendo a credibilidade externa e interna, ter 4 anos de recuperação nos salários e nas reformas e 4 anos de moderação nos impostos, tanto sobre as famílias como sobre as empresas. Os socialistas não podem comprometer-se com nada disto, porque voltaremos outra vez aos déficits descontrolados e às intervenções externas. Temos de chamar e saber conversar, como nós vimos hoje de manhã em Braga. O Primeiro-Ministro de Portugal, ouvindo não uns segundos, mas uns minutos, cada cidadão que queria conversar, procurando responder-lhes, tanto se eram a favor como se tinham críticas, com democracia e com tolerância. É assim que nós devemos falar com os eleitores, ouvindo-os e respondendo-lhes, não aos gritos com os adversários. Portugal tem uma democracia há mais de 40 anos e a liberdade, quando veio, veio para todos. E nós temos que respeitar as ideias dos outros se queremos que os outros respeitem as nossas. Falar à classe média, falar àqueles que vão votar pela primeira vez, falar aos que estão indecisos. Optem por aquilo que é confiável, optem por aquilo que é responsável. O país já pagou caríssimo em desemprego e em impostos o desvario de políticas que endividaram as próximas gerações apenas para pretender ganhar as eleições. Era isto que eu queria pedir a todos. Joga-se muito aqui no Distrito de Braga, joga-se muito aqui no Círculo Eleitoral de Braga e eu acredito que no silêncio da sua consciência muitos portugueses sabem que a opção é simples. Consolidar os resultados que já temos em 2015, acelerar o crescimento económico e a criação de emprego, ou então correr o risco de voltar às causas e às consequências do que aconteceu em 2011. É isto que está em causa. E para que isto seja viável, é preciso uma maioria estável que dê ao país uma direção firme e que nos permita consolidar a recuperação no plano interno e a credibilidade no plano externo.
Estou a 15 segundos do tempo que me está destinado e, portanto, eu só queria agradecer-vos a magnífica recepção no distrito de Braga e dizer-vos: vamos, com confiança, no dia 4 de outubro, dar estabilidade e esperança a Portugal. Viva o Minho! Viva Portugal sempre!